Amém. Anne, você bota o primeiro slide, faz favor? Irmãos, volta e meia, quem tem a responsabilidade de trazer a palavra em Shabat, aqui na casa, costuma dizer uma coisa que muitas vezes pode parecer longe de nós, mas também pode ser duvidosa para alguns. Eu queria testemunhar com vocês que, por mais uma vez, nós estamos aqui num sábado com a palavra do Eterno, e ela não é construída de uma forma acadêmica. O ensino da palavra de Adonai, ele é muito mais prático do que teórico. Existe uma teoria, existe uma base legal escrita, existe um apoio textual, mas a condução das coisas sagradas, elas vêm em primeiro lugar pela experiência com o Eterno. Então, se qualquer um de nós que tivermos a responsabilidade de trazer a palavra do Eterno até a casa do Eterno e dizer em nome do Eterno que construiu sozinho um ensino, mentiroso é. Porque o ensino, ele é uma composição artesanal do movimento de Adonai a cada ciclo de 7 dias que se encerra em Shabat. Então entendam, é como uma peça construída em várias etapas por pessoas diferentes até compor o produto final. Por exemplo, se hoje você for numa montadora de carro, Alan, a última coisa que você pode dizer é que aquilo ali é uma montadora. Porque o pneu é feito por um, o chassi vem de outro. Tem gente que fala assim, eu não compro Peugeot, porque é marca francesa, e está andando aí com um monte de carro, Volkswagen e Chevrolet, com chassi da Peugeot. E não sabe que está andando com aquilo que repudia. O banco vem de um lugar. Aí a montadora faz a lataria, né, o acabamento, a montagem e etc. Mas não necessariamente ela que constrói todo o carro. A Paraxá também, ela deve ser encarada de forma similar. O maestro da Paraxá é Adonai. E ele toca como um regente. Só que a batuta, né, pastor? Vamos falar da batuta que nós ouvimos da batuta. Malmir sabe falar isso, Larissa melhor do que eu aqui, com certeza. Mas aí vem as composições, né, Almir? Até que dentro de uma harmonia sai a música. Não é isso, Almir? E simplesmente chegar aqui baseado de forma consultiva na Torá oral, nos comentários da Torá oral, no Rumash, por exemplo, na Mishnah, e você construir um texto, você está fazendo uma bela obra de arte. Mas aquela torna-se uma obra excêntrica como a de Picasso, que precisa de explicação para você muitas vezes entender o que ele quis dizer com aquilo. O autor da vida, ele é simples, ele através de uma folha que cai da árvore, ele fala ao coração do homem, mas ele trata a construção do ensino usando uma multiforma para se apresentar. Então, a palavra que o Eterno hoje nos traz em Shabat, ela começou com uma experiência de uma pessoa que nem aqui está, que trouxe um sinal da parte de Adonai para falar aos corações. Aquilo ali é um memorial, aquilo ali é nos dias de hoje, lá no leste da Europa, em Budapeste, na Hungria, chamado Memorial dos Sapatos às margens do Danúbio. A pessoa tem uma experiência com Elohim, ela compartilha com a comunidade e mediante aos fatos, Adonai vai testificando e construindo e no final o quebra-cabeça ganha uma forma. Mas começou, aquela ali não foi a primeira peça do quebra-cabeça. A primeira peça do quebra-cabeça é o impedimento que nos foi imposto de continuar ensinando a palavra dentro da unidade penitenciária. Ali é a primeira peça do quebra-cabeça. A segunda peça do quebra-cabeça é o ensino de sábado passado, Mishpatim, que antecede a Paraxá de hoje. E a gente precisa entender por que julgamentos e juízos
tanto de Adonai para com o homem e do homem para com o seu próprio irmão, ele antecede a construção do tabernáculo. Se nós não entendermos esse vínculo, esquece, até na teoria, nós vamos patinar com a questão de aprendizado da palavra. Passa o próximo, Liane, faz favor. Esse memorial em Budapeste é uma memória viva. Aqueles sapatos ficam ali dia e noite, chuva, sol, neve. É uma estrutura metálica que foi construída para simbolizar ali. Ela é construída num metal reluzente, e a imagem que o metal reluzente emite chama-se âmbar. É uma luz, é um reflexo de um metal ou de uma chama em ardência. Tudo que brilha de dentro do fogo tem uma coloração específica chamada âmbar. E aqueles sapatos ali foram construídos num metal que a luz do sol, pastora, reflete exatamente essa luminosidade, que é uma das peças do quebra-cabeça quando outra pessoa tem uma experiência com o eterno, compartilha com a comunidade, que ela via uma pessoa da cintura para baixo dizendo que os calçados, os sapatos, as botas teriam que ser da cor âmbar. E aí você vê uma coisa totalmente desconexa, e aí a gente começa a ver que existe sim uma conexão entre as falas. Aquele memorial é o memorial dos judeus húngaros que foram fuzilados publicamente no ano de 44, 45, e uma coisa marcou esse fuzilamento. Eles foram todos descalçados antes de serem mortos. Então eles perdem o direito de morrer com a bota, com o sapato ou com a sandália nos pés. Isso virou um memorial, é altamente visitado no leste europeu pelos turistas e os viajantes que passam lá. Mas muito interessante que eu fui dar uma olhada nesse negócio, pastora, sobre esse memorial. Passa de novo, Anne. E aí eu fui ver que tem uns trabalhos de doutorado, mestrado, falando dessa forma. Esse aqui é uma cópia de uma partezinha pequena de um testemunho de uma tese de doutorado, onde a tese de doutorado sobre questão social. Um dos testemunhos é de uma judia que sobreviveu ao Holocausto, que ela fala assim, nós estávamos com a pele irritada pela depilação, tornara-se avermelhada. Sem roupas íntimas ou absorventes, não havia como esconder os fluxos menstruais. Todas as meninas pareciam ter menstruado, diz Edith. Havia sangue na neve sobre os nossos pés. As que estavam na frente pisotearam a neve rosada com os pés descalços, enquanto a fila avançava lentamente, para um imenso tonel com desinfetante. Era assim que os judeus eram tratados no período do Holocausto. Passa mais um ano. Aqui outra parte onde dizia assim, o arame farpado em volta dessas estruturas nos remeteu a gaiolas, eram as prisões em céu aberto que os judeus foram colocados. Encerradas nessas gaiolas havia mulheres vestidas em andrajos indescritíveis, com cabeças tosquiadas e pés descalços. Em todas as línguas da Europa imploravam por um pedaço de pão ou um chale para cobrir a sua nudez. Não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Quem eram aquelas mulheres? Que crimes cometeram? Onde estávamos? Com certeza disse para mim mesma, essas mulheres são anormais e por isso estão isoladas. Eu ainda era incapaz de conceber que mulheres com mente sadia e inocentes de qualquer crime pudessem ser tão humilhadas e degradadas. Essa é parte do testemunho nessa tese. Pode passar, Anne. Aqui já um outro estudo que fala também, analisando os eventos do Holocausto. A fonte está ali embaixo, é de um sobrevivente, o único sobrevivente da família Hadass, que chamava-se Salomão, né? Foi o único membro da família que sobreviveu, está descrito no almanaque Abril sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando nos chamavam para o pátio, íamos com os nossos sapatos de madeira. Então o pé já não vestia um sapato normal, o sapato era de madeira. Mas depois que atravessávamos o portão, tínhamos que tirá-los e seguir descalços.
Havia pedrinhas no caminho que cortavam nossos pés. Trabalhávamos limpando terrenos. Depois de alguns dias, muitos não aguentavam e caíam na estrada. Se não se levantassem, eram assassinados a tiro ali mesmo. Nós tínhamos que carregar os corpos de volta. Se 1000 tinham saído para trabalhar, 1000 tinham que voltar. Passa o próximo, Anne. Ali, ó. Olha os pés deles. Era uma prática comum no ato de humilhação de quem vivia sob um regime pesado de escravidão, muito similar ao regime egípcio que Israel viveu. Era você humilhar a pessoa que, além, pastor, de todas as privações do cárcere, você não tinha o direito de usar os sapatos. É uma coisa interessante porque ele, ao mesmo tempo, fala do memorial dos sapatos. Então ele está querendo nos dizer alguma coisa relacionada a uma estrutura que cobre e veste os nossos pés. E o que isso tem a ver com a Torá de hoje? Essa é a construção artesanal que Adonai faz para que hoje nós tenhamos uma palavra emanada dele para nós. As pessoas consideram isso uma loucura. Algo, como é que fala? Não é sobrenatural, algo utópico. Obrigado, Leomar. Algo utópico. Mas nós temos uma canção muito simples aqui na casa que diz, baseada no testemunho de João, que vai dizer: mas quando ele vier, o sopro da verdade, ele virá e falará convosco. Se isso é utopia, eu quero viver utopicamente até o final da minha vida, aprendendo de forma prática, experimental, operacional a Torá de Adonai. Mas eu não quero os livros, eu não quero me debruçar na tradição, eu não quero, porque é muito divergente a forma de aprender Torá, porque ela marca, ela impreca dentro de nós o conceito, a prática daquele conceito e a misericórdia por trás daquele conceito. A Parashá Terumá, pode passar, Anne, para a gente. A Parashá Terumá é uma porção da Torá de número 19, das 54 porções que nós estudamos ao longo de um ano de estudos da Torá. É muito importante nós entendermos que essa Parashá, toda ela fala exclusivamente da construção do tabernáculo itinerante do deserto, o Mishkan. E muitos consideram como ponto alto dessa Parashá o capítulo 25, versículo 8 e 9. Abre lá, por gentileza, o Êxodo, Shemot, capítulo 25, verso 8 e verso 9. E eu não estou dizendo que não é o ponto alto, eu só estou colocando que muitos afirmam ser este o ponto alto. Senta aqui, Laila, do lado do Bira aqui, tem minha bolsa aqui, pode sentar aqui. O ponto alto dessa Parashá. Na tradução habitual, nós lemos assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. De quem? Dos filhos de Israel. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. André Chorak traduz da seguinte forma: faze-me. Olha que diferença. E me farão. O verbo hebraico está conjugado no imperativo. Faze-me. Faz para mim. É uma ordem, um santuário. E habitarei no seio deles. Então, ao mesmo tempo que ele manda construir uma casa física, mesmo que ela fosse ali uma tenda temporária, porque ela não tinha uma estrutura permanente, mas era o local que Adonai determinara para habitar na terra, ele manda construir algo físico, mas olha para os filhos de Israel e diz: eu habitarei no seio de vós. Então o objetivo da construção física não era restringir a presença de Adonai ao material, mas era expandir a compreensão de que Adonai habita dentro de algo muito mais complexo, o coração humano. Mas, Leonardo, então para que construir o físico? Yeshua vai dizer que tudo que é ligado no céu deve ser ligado na terra. O interior do homem, ele aspira um ambiente extraterrestre, por dizer. Sobrenatural. Alguns rabis chegam a afirmar que o
o eixo de comunicação entre o mundo espiritual e o físico encontra-se no interior do homem. E aí fica algumas pessoas, pastora, querendo tomar aquela mesquita lá em Hebrom, em Israel, onde foi construído sobre a sepultura dos pais, ali Abraão, Isaac e Jacó, Lia, Sara e Rebeca, porque ali eles afirmam ser a comunicação com o mundo vindouro fisicamente. A palavra terumá é usada amplamente em toda a Torá e ganha destaque pela sua íntima relação com as questões sagradas. Ou seja, toda vez que você ouvir falar terumá, com uma única exceção, você vai ouvir falar de sacrifícios oferecidos de forma sagradas ao Criador. Ora, se existe uma questão física que aponta para algo metafísico, existe uma oferta para ser entregue física, mas uma oferta para ser entregue no local metafísico. Então, se eu e você sairmos daqui hoje com a concepção que eu tenho que fazer uma oferta para construir uma casa e me limitar a isso, eu estou ainda raso na concepção de Torá. Porque se eu entrego a oferta aqui, eu tenho que entregar a oferta aqui. Tem que haver uma equidade entre as ofertas. Preste atenção. De certa forma, o uso dessa palavra é direcionado para os utensílios e objetos sagrados que adornam o Mishkan, o tabernáculo. Esse é o ponto que não devemos ficar limitados, mas irmos além do óbvio para complementarmos o desejo de Adonai em nos falar a esse respeito. Então, dentro da mesma linha de pensamento, se eu tenho, Leomar, adornos físicos, cadê a menorá? Está lá. Se eu tenho adornos físicos dentro da casa, as tábuas, a menorá, a Torá, as mezuzot nas portas, precisa ter adornos? Não adianta querer abrir o peito, pegar uma menorazinha de metal, pastor, mandar o cirurgião costurar dentro do peito e fechar. Não é disso que se trata, falando abertamente. Cada símbolo físico do tabernáculo, que compunha o tabernáculo, é símbolo de algo que é considerado sagrado por Adonai, que precisa habitar este tabernáculo. Complexo. Isso aí. A presença de Adonai, da sua santidade, é o adorno real da casa. De qual casa? Ele não está falando da casa física. Casa física para Adonai não é o problema. Olha só que interessante, o início da Paraxá, quando ele usa a palavra terumá pela primeira vez. Capítulo 25, versículo 2. Nós vamos entender isso para chegar lá, naquela história dos judeus descalços. Senão não vamos entender nada. Eu vou bem devagar para a gente poder entender isso. O texto diz assim, fala aos filhos de Israel, 25:2, tá? Que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta alçada. Outra tradução, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso, de ofertar, dele recebereis minha oferta. Outra tradução, fale aos israelitas e faça com que eles peguem para mim uma contribuição. Olha como é que o tom muda. Peguem minha oferenda, todo aquele cujo coração o inspirar para dar. A inspiração emana não da ordem. Olha só que diferença. Uma coisa, Leomar, eu virar para você, Leomar, levanta, pega um copo de água para mim e traz. Outra coisa é o coração dele se inspirar em ver a minha necessidade e buscar a água. A única questão é a autorização de que é tempo de buscar a água. Existe uma diferença. Numa outra tradução, fala aos Bene Israel que eles tomem para mim uma contribuição. Tomareis minha contribuição de todo homem
de coração gratificador. A palavra terumá, no hebraico, ela significa presente, oblação, oferta, uma oferenda de uso sagrado, uma parte específica da oferta, que é o ombro que se eleva, quando você tira a espádua do animal para elevar, também é um terumá, ou seja, uma parte. Mas a maneira mais prática de compreender terumá significa contribuição. Por quê? Porque contribuir é algo que eu posso fazer de maneiras amplas e não restrita. Porque muita gente, Leomar, quando fala de erguer uma oferta para Adonai, se limita a fazer doação física. Contribuir significa orar, significa jejuar por aquela causa, significa se entregar fisicamente pela causa. E eu não estou dizendo que isso apaga a necessidade da contribuição financeira. Por exemplo, se a cozinha Matoklev só for força de trabalho e não tiver contribuição financeira, não tem matéria-prima para fazer a comida. Mas uma coisa anda junto com a outra. Se tem uma coisa que essa casa pode dizer que ela nunca violou, foi que ela trabalhou voluntariamente para Adonai. Ninguém foi assalariado nessa casa até hoje, a não ser os funcionários de carteira assinada da casa. Mas as atividades sagradas que envolvem toda a liturgia e ações da casa nunca foram remuneradas. A presidência, a diretoria da Associação Aleph Bet não é, nem nunca foi remunerada, mas contribuem dentro do significado de terumá, porque se doam a um trabalho físico, mental e todos os tipos de trabalho que nós podemos entregar a partir daí. Mas a palavra, pastor, ela deriva do verbo rum. Terumá vem do verbo rum. E aí a ideia se torna ampliada do significado de terumá. É aqui que eu quero ir com vocês para a gente olhar com muita calma. A primeira forma de nós vermos a palavra terumá aplicada na Bíblia é quando ela é um produto oriundo do campo cuidado por um trabalhador. Então, muito antes de existir uma oferta no tabernáculo, Caim e Abel apresentam um terumá. Era o produto do campo que o homem trabalhou, cuidou, aquilo vira uma oferta. Então, se quem quiser olhar isso depois com calma, eu vou saltar um pouquinho os textos, que eu vou ler alguns. Um dos exemplos da aplicação está em Números 15, do verso 17 ao 21, que na nossa tradução vai estar escrito uma oferta elevada ou uma oferta alçada. Tá? A segunda aplicação, Números 15, 17 a 21. A segunda aplicação, pastora, que muito interessante isso aqui, é quando houve uma oferta de terra física para erguer o templo em Jerusalém. Quando Jeremias avisa que vai ter volta, vai voltar, hein? 70 anos, mas vai voltar. Ele tem que comprar um campo e ele simboliza com aquele campo o retorno dos pais à sua terra de origem, Israel. Tinham ido para a Babilônia. Só que Ezequiel, lá no capítulo 45, do verso 1 ao 4, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: quando, pois, repartides a terra em herança, que terra? A terra de Israel, que vocês vão receber de volta quando acabar o cativeiro babilônico. Oferecereis um terumá ao Eterno, uma porção sagrada da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. 50 côvados é exatamente o tamanho do Mishkan. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Eterno. E isso lhe será por casa
e de lugar santo para o santuário. Então, a doação de uma parte da terra para que ali seja construído a casa de Adonai é um terumá conforme o tabernáculo exige que você entrega no capítulo 25. Outra coisa muito interessante que o profeta Ezequiel, no mesmo capítulo 45, vai dizer. No verso 16 e 17. Todo o povo da terra concorrerá com este terumá, com esta oferta. Ou seja, agora, todos, Rita, que reabitarem a terra, têm que doar esta oferta aqui que eu vou ler agora, para o príncipe em Israel. E estarão a cargo deste príncipe todos os sacrifícios da Torá. É o que ele está falando. Príncipe aqui no hebraico está escrito Hanassi. Nasci, príncipe. Lá nasci, desculpa, eu falei Raia. Lá nasci. É o cabeça. É o príncipe. É o líder. Palavra derivada de Nassá. Propriamente, aquele que é exaltado. Um rei, um capitão. A nuvem, referência à nuvem que cobriu Israel sobre o deserto. Ela era um nasci. Por isso que Hebreus vai lá dizer assim, e a nuvem, o Messias, esteve o tempo inteiro sobre Israel. O Messias estava cobrindo Israel no deserto. Pode ser o governador ou o governante. Então a palavra príncipe, nasci, também eleva o direito de receber uma oferta do nível da oferta entregue no tabernáculo. O nasci. O problema é que hoje existem inúmeros cabeças sobre as comunidades. Como é que vai repartir a oferta para os cabeças, se Ezequiel está dizendo que o cabeça da terra tem direito? Aqui os rabinos, os pastores, os autoproclamados rosh das comunidades em diáspora, vão ter que arrumar uma solução com o profeta Ezequiel. E Ezequiel podia ser até um profeta lamoroso em alguns momentos, mas ele tinha uma testa de bronze para enfrentar essas coisas. Eu quero ver quem é que vai chegar para Ezequiel e mudar, em vez de lá nasci, para lá nasciot, para os príncipes, os cabeças, sendo que Ezequiel só viu um cabeça. Os ministrantes também, em Números capítulo 5, têm direito à oferta. A massa do bolo, sabe aquela que é feita a ralar aqui na casa toda sexta-feira e é queimada a porção da eira, de Números capítulo 15, mas o texto que eu botei como apoio é Levítico 7, também fala a mesma coisa. Aquele pedaço da massa, você vai fazer um bolo de pães, esses pães que nós vamos comer daqui a pouco, feitos em dupla, para sexta-noite, para sábado de manhã e para sábado à noite. A oferta da eira tem uma parte que você tira, ela é considerada um terumá no mesmo nível do que tem ali dentro do tabernáculo. A massa de um pão. O sacrifício dos animais no Levítico capítulo 7 era considerado um terumá. Parte do animal elevado para queima, ali no sacrifício, no ritual sacrificial, era um terumá. A herança dos levitas, pastora, como eles não tinham herança, a porção que recaía sobre eles era considerado uma oferta. Só que quem recebia a oferta, que era o levita, também tinha que dar uma oferta. O chamado dízimo dos dízimos é um terumá dos terumot. É uma oferta de ofertas. Então, se ele recebia X, ele dava parte desse X como oferta, um terumá. Ou seja, toda a sociedade judaica, desde as castas sacerdotais até o cortador de lenha, rachador de lenha e tirador de água, tinha condição de oferecer um terumá. Não é à toa que daqui a pouquinho, no sábado que vem, para achar terumá, alguém vai ensinar a vocês que vem o tal do meio shekel, que é a outra forma de ser um terumá. Então, para que não ficasse duvidoso na cabeça de ninguém, pastor, a oferta, ele vai e pega 50 centavos de shekel e fala,
arrolem todos que pagarem os 50 centavos de shekel. Simples assim. Eu ando dentro da minha carteira com a moedinha de meio ciclo, lá de Israel, para eu nunca esquecer disso, que é para todos. Guardem isso. Isso vai ter uma relevância muito grande para nós entendermos aqueles pés descalços que eu mostrei ali. Quando você ia para um combate, lá em Números capítulo 31, quando Moisés vai e liberta prisioneiros do rei de Arad, teve uma pilha para ser feita. Ali era um terumá. Até, pastora, do despojo de batalha você pode entregar terumá a Adonai. É uma oferta. A manutenção do tabernáculo, que é feito com o meio shekel, capítulo 30 do Êxodo 12 a 16, que nós vamos estudar semana que vem, é a forma de manutenção deste modelo de vida hebraico, hebreu, melhor dizendo. Só que tem uma exceção. Vocês viram que eu estou aqui, ó, oferta, 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 oferta e oferta. O que caracteriza uma oferta? Aquilo que eu me desprendo para dar a outrem. Isso é uma oferta. Só que quando for o contrário, eu oferto a mim mesmo. Abre Provérbios, capítulo 28, que vocês vão ver uma coisa estranha aqui. Vocês vão entender porque que eu estou chamando de estranho. Quem tiver uma tradução diferente da minha, levanta a mão que eu vou pedir para ler, por favor. Provérbios 28, verso 2. Aqui tem que constar a palavra terumá. É a única exceção de todo o uso da Bíblia no Primeiro e no Segundo Testamento a respeito de ofertas de algo sagrado. Aqui está a única parte descrita na Bíblia onde ela é usada de forma anômala, vamos chamar assim. Na minha tradução está escrito assim, ó: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e entendidos ela continuará. Quem é que está com essa tradução aqui que eu li? Alguém tem uma diferente dessa? Você está aí, Damieles? Damiel, lê para mim, desculpa. Fala aí, lê alto para mim. Viu que coisa totalmente, absurdamente diferente? Não ouviu, não? Pega aqui, lê aqui. A pastora brigou comigo agora. Eu tenho vergonha. É o 2, né? Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. Totalmente diferente do que nós lemos ali. Agora vocês querem ver uma coisa mais estranha ainda? Alguém ouviu terumá escrito aí? Tem alguma coisa vinculada à oferta? Mas eu estou dizendo a vocês que a exegese hebraica afirma ser esse versículo a apresentação anômala do significado de terumá. Aí eu fui lá no original hebraico e fui traduzindo palavra por palavra. Olha só. O rei, através dos julgamentos, estabelecer no hebraico significa colocar de pé, a terra, mas o homem habituado a ser exaltado, arruína. O rei, através dos julgamentos, mishpatim, paraxá da semana passada, coloca de pé a terra. Alguém já viu uma terra ficar de pé? Isso daqui não está usado no sentido figurativo. Ah, vou botar a terra de pé, ela vai ficar produzindo. Aqui é no sentido absoluto do significado. Aqui o hebraico está escrito Adamá. O homem e a terra têm a mesma constituição. Então, através dos julgamentos, o rei estabelece, ou seja, ele coloca o homem de pé. Então, para que um homem não esteja caído, Leomar, ele precisa passar por julgamentos.
Mas o homem habituado a um terumot, olha o hebraico, um homem acostumado a ser exaltado repetidamente, ele quer a exaltação para ele quer reconhecimento, ele quer, e ele quer, porque ele não quer dar, ele quer receber, receber e receber. Este homem, também na tradução, é conhecido como o recebedor de contribuições. Mais modernamente, é a mesma palavra usada para coletor de... E aí, se nós pegarmos o Segundo Testamento e olharmos Yeshua com Zaqueu, um coletor de impostos, o chefe da coletoria de impostos, ele era um coletor de exaltação sobre exaltação, sobre exaltação e sobre exaltação. Será mesmo que quando forem descobertas as cartas dos 4 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós encontrarmos o hebraico e não o grego para nos traduzir, será que Yeshua estava preocupado com a função profissional de Zaqueu ou com o problema de caráter que permeava na cabeça de Zaqueu? Eu digo e repito, vai haver uma revolução quando os judeus forem despertados para a luz do Mashiach e essas traduções transformarem para nós em textos absolutamente diferentes do que nós estamos habituados de ler. Mas aqui, pelo sopro sagrado, nós conseguimos ver uma base da Torá para entender que Yeshua estava questionando o terumá de Zaqueu. Mas o que Zaqueu fala para o mestre quando o mestre diz que vai pousar na casa dele? Fareis um santuário onde habitarei no seio. Yeshua estava ensinando a paraxá terumá. Alain, você é o coletor de impostos. Eu vou habitar na tua casa para ver o que tem dentro de você. Se você se restringe a ser um homem que quer receber, 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 ou se você tem algo para dar. Terumá. O sopro sagrado descortina os problemas de tradução, os problemas de históricos, arqueológicos, ele clareia para nós. Ele queria saber se Zaqueu estava pronto para... Aí ele diz assim, eis aqui um verdadeiro filho de Abraão. Por quê? Porque Zaqueu diz que se ele lesasse alguém em qualquer coisa, ele pagaria... Opa! Então, quando o santuário de Zaqueu foi habitado pelo Messias, quando o Messias penetrou o ser para ver o que tinha de oferta ali dentro, a profissão dele não impactava naquilo que ele tinha como essência, um doador de coração. Eis aí um verdadeiro hebreu, um doador, um homem que dá, e que se feriu alguém paga 4 vezes mais. Ele não se pega nas coisas físicas, mesmo que tenha faltado com essas questões. Mas algo dentro dele tem valor de oferta para mim. É um terumá, é reconhecido como o mesmo valor da menorá ou de qualquer coisa sagrada que foi doada para o interior do Mishkan. Quando eu vejo isso, quando eu olho essa questão de Zaqueu, o que é que ali foi a absolvição? Vamos, advogada, as advogadas. Qual foi o recurso que absolveu Zaqueu diante da pendenga entre ele e a Torá? O que absolveu Zaqueu? O que absolveu Zaqueu? Que se eu lesei o meu irmão, eu pago 4 vezes. O menino rico, mestre, eu já dei tudo aos pobres, eu me santifico, eu me purifico, eu guardo isso, eu faço aquilo, eu isso.
O que mais eu preciso para herdar o reino dos céus? Teve um menino rico que sentou nessas cadeiras aqui durante 2 anos com a gente e foi embora sem ter essa resposta. E hoje continua vivendo como um menino rico mimado aí fora. Dá tudo que tens e me segue. Ficou triste. Ficou decepcionado. Diferentemente de Zaqueu, a oferta dele não foi reconhecida como um teruma, porque ele não tinha desapego para quitar dívidas com os seus. Ponto. Qual é o ponto alto da Parashá Terumá? Quitar dívidas com o meu, para que Adonai reconheça o que eu faço por ele como algo sagrado. Esquece o lado esquerdo da tábua, se não vencer o lado direito da tábua. Ô Miguel, fala para mim, hebraico escreve da esquerda para a direita ou direita para a esquerda? Qual é a primeira página das tábuas? A da direita ou da esquerda? A da direita. Não, Leonardo, mas o primeiro dos mandamentos está na esquerda. A tábua começa a ser lida da direita para a esquerda. O maior dos mandamentos. Mas começa pelo menor. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não... Eu e você, ó. Se eu quero chegar lá, eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, não terás para ti outros deuses, eu tenho que enfrentar você antes. Face a face, olho no olho. E nós vamos entender o olho no olho ali agora. Olho no olho. Esquece ser reconhecido pelos céus como servo, se não passar por aquilo que eu palpo, que eu sinto, que eu cheiro, que é físico. Meu irmão é físico, eu palpo ele. É isso aí. Se eu não quitar dívidas como Zaqueu, de forma alguma herdarás o reino dos céus. Porque o menino mimado, pastora, não conseguiu. Eu ainda arrisco a dizer que o tamanho da fortuna que ele tinha era o tamanho da dívida para com os seus semelhantes que ele tinha. Por isso que tinha que dar tudo. Esvaziar o bolso para conseguir remissão. A palavra rum, que dá origem a terumá, no hebraico significa ser alto, subir, educar, exaltar a si mesmo. Arrogância, elevação. É uma raiz primitiva de estar alto ativamente. Subir ou elevar, tanto figurativamente como literalmente. Ser presunçoso. Apresenta ambivalência de sentidos, opondo o conceito de elevação como um ato de autoproclamação, contrapondo com o autossacrifício. Através da compreensão do significado de terumá, podemos enxergar que a oferta direcionada a Adonai vem precedida de um julgamento de si mesmo. Se eu passar pelo auto-julgamento, onde eu me sacrifico, aquilo que pode ser ambivalente, ou seja, sagrado ou não sagrado, eu extraio o que é sagrado, terumá. Porque vem da raiz ambivalente de ofertar uma elevação. Ou seja, não é qualquer oferta que vai ser recebida por Adonai. Ela passa pelo autoexame individual e pelo ajuste social para reconhecimento celestial. Por isso que a Parashá é encabeçada pelo Salmo 26. Julga-me, Adonai. Trazer sobre si julgamento é uma ordenança que precede o seu reconhecimento ofertório, ofertivo, sei lá como é que vai falar.
Antes da sua oferta ser reconhecida, ela precisa ser precedida por um autoexame franco, íntimo e pessoal do homem. Porque senão Adonai não recebe. Entenderam Nadab e Abiú agora? Que pegam de forma avassaladora o incenso e querem entrar na presença de Adonai sem se autoexaminar. Vem fogo do céu, entra na narina e queima o interior deles. Que Adonai é fogo. O arrolamento descrito na porção da Torá, que nós estamos lendo agora, deve ser entendido como o passo seguinte do indivíduo que enfrentou os julgamentos de Adonai e viveu. Passou por Mispatim e viveu. Só é arrolado, porque é lindo falar que eu vou trazer uma oferta, eu vou contribuir, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas não mexe com a minha mamãe que está aqui dentro guardadinha, com meu papai, com a minha depressão, com a minha falta de subserviência à Torá. Deixa aqui quietinho, mas eu vou dar, eu vou fazer. Não tem valor. Não é aceito. Não passa na inspeção sacerdotal. Prova disso é quando nós, pastor, encaramos o Shabat como um dia deleitoso de descanso. Prova disso é a forma equivocada que nós encaramos o Shabat como um dia deleitoso por causa do descanso do Shabat. De quanto em quanto tempo o tabernáculo do deserto era reorganizado? A cada 7 dias. Havia uma reorganização por causa do Shabat. De quanto em quanto tempo este tabernáculo deve ser reorganizado? Quantos dias? 7 dias aqui, 7 dias aqui. Ora, se para que a oferta aqui seja aceita, eu preciso passar pelos julgamentos de Adonai, para que eu possa descansar em Shabat, como é que eu vou encarar o Shabat apenas como um dia deleitoso para descanso? Alguém descansa sendo julgado? Alguém já recebeu uma notificação judicial sabendo que você vai ter que se apresentar ao juiz? Você bate a cabeça no travesseiro, tranquilo? Mesmo você tendo a certeza da sua inocência? A palavra Shabat é uma palavra hebraica incerta quanto à sua origem. Os estudiosos não sabem afirmar ao certo se o verbo deu origem ao substantivo ou se o substantivo deu origem ao verbo. O verbo designa os sentidos de cessar, desistir e descansar. O contexto sabático do verbo parar de trabalhar não é visto em todas as suas utilizações. Guarda isso. Se você pegar o original hebraico e procurar raiz Shabat usada no original hebraico, apenas 13 das 37 ocorrências do verbo, o verbo aparece 37 vezes. Apenas 13 significa parar para descansar. Ou seja, a essência do significado do verbo Shabat é mais ampla do que estamos acostumados a ouvir. A ideia de encerramento de uma semana de trabalho nasce do uso intransitivo nas 13 vezes, mas não é a sua forma mais utilizada. A palavra Shabat surge 71 vezes no Primeiro Testamento, no Tanar. E o sentido ideológico é variável, não se resumindo a descanso, ou seja, parar de praticar algo. Estatisticamente, o uso predominante é o grau verbal, que significa por fim ou fazer cessar, no qual o sujeito da oração é normalmente o próprio Criador. E por isso pode ser visto como o verbo favorito dos profetas. Eu devo encarar o Shabat como um momento que Adonai me para e não que eu paro voluntariamente.
ele me cessa, ele me para julgar. Os profetas vão dizer que ele trouxe um Shabat sobre Israel, um julgamento sobre Israel. Então o Shabat é a hora de arrumar a casa. O interior do tabernáculo precisa ser arrumado. 7 dias. E aí nós muitas vezes falamos, chegou o Shabat. E aí eu me preocupo com a roupa mais bonita, com o cabelo mais emperequetado, com as joias, com as maquiagens. Quando eu deveria estar preocupado em me apresentar diante de um juiz, passar pelo julgamento para viver. E aí o que eu puder ofertar durante a semana, ele vai receber. Mas o curto prazo de tempo que o Shabat tem, torna ele muitas vezes comum para nós, quando ele é sagrado. Notem que o sentido da palavra terumá ganha maior valor quando entendemos seu direcionamento ao autossacrifício, ou seja, os objetos de maior valor possuídos por uma pessoa foram o meio pelo qual o tabernáculo foi construído. Qual foram os objetos entregues para a construção do tabernáculo? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tecidos tingidos de púrpura, carmesim. Isso era uma fortuna na época. De onde os hebreus arrumaram isso em pleno deserto? Mizraim, a Núria está falando, Egito. Lembra que na saída eles foram coletando doações? E o que é que nós lemos em Números 31 aqui agora? Que quando você pilha, tira despojo de uma batalha, este despojo também precisa parte dele ser ofer. Então tirou dos egípcios como um combate vencido, mas ofertou a... É assim? Quando aparece um 14º salário no final do ano? É assim? Eu lembro deste pequeno detalhe da Torá, que o despojo que veio para mim, ele também precisa ser contemplado nas ofertas para Adonai? Quando algo na minha vida física, por exemplo, uma libertação de um processo pessoal, e eu não estou falando juridicamente necessariamente, não. Eu esqueço de outorgar a parte de Adonai no processo. Mas muitas vezes acaba que eu prefiro provocar um impasse com Adonai, me negando ao que eu recebi. O leão está dentro da jaula, a jaula é aberta, o leão sai, ele ganha liberdade, mas rapidamente ele volta para a jaula. Ele renega a liberdade que Adonai deu a ele, para que ele continuasse ofertando, ofertando e ofertando. O problema é que a segunda vez que a jaula fecha, ela não vai abrir mais. Essa concepção de doação com alto valor, agregado ao passo inicial de Adonai para trabalhar no coração humano, o real valor dessa estrutura chamada Mishkan, tabernáculo, ela precisa ser notada como uma finalidade dada a Adonai para isso. Ali virei, falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A construção do tabernáculo visava como última instância a presença de Adonai vir no santo lugar, atrás da cortina sagrada, habitar a tampa que cobria a arca e dar ordens ao intermediário para que elas fossem repassadas para o povo. Essa era a instância máxima de terumá, da existência de um tabernáculo.
No mesmo texto, eu li aqui Êxodo 25, 22. Eu vou ler numa outra tradução. Designo-te aí, falo contigo, do alto dos querubins, sobre o cofre do testemunho, tudo o que te ordenarei para os Benei Israel. Observa o pronome usado na frase. Eu ali virei e falarei a ti. Designo-te aí, falo contigo. Mas tem uma outra tradução que aperfeiçoa isso de uma maneira categórica. Eu farei, Leomar, eu farei consigo reuniões ali e falar-lhe-ei de cima da tampa, de dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. E lá falarei a você tudo o que for comandar a você que fale aos israelitas. O que é que este pronome tem de particular aqui? A regra estabelecida era voltada para uma reunião composta por 4 pessoas num lugar reservado, íntimo. Notem que a Torá dedica o lugar mais sagrado, que é aquele santíssimo lugar depois da cortina, uma revelação para nós. Notem que a Torá dedica o lugar mais sagrado, todo construído em ouro, para reunir 3 pessoas, dando um ar de pessoalidade ao evento. Olha, Leonardo, você falou que tinham 4 e agora você falou 3. Calma. O ponto alto dessa norma é analisarmos e reconhecermos os participantes do encontro, pois reside ali, no lugar sagrado, uma revelação de Adonai para nós. Notem que numa das traduções acima, essa última que eu li, foi usada a palavra, o pronome consigo, aplicado na seguinte situação. Consigo é um pronome pessoal reflexivo, que se aplica à terceira pessoa do singular, a ele ou a ela, ou à terceira pessoa do plural, a eles ou a elas, e refere-se a si mesmo, ou seja, a própria pessoa falando de si, incluindo-se na estrutura da oração. Resumindo, quando ele diz, eu farei consigo reuniões, ele está se incluindo na reunião. Ele quem? Adonai. Quando ele disse isso aqui a Moisés, não é Moisés que testemunha isso no Êxodo? Aonde estava Moisés? Se era consigo, ele estava no mesmo ato onde a fala ocorreu. Ele estava face a face com Adonai. Ele usa um pronome que inclui ele, inclui Moisés no ato da reunião. Vira ali para mim, por favor, Anne, o slide. Ali o tabernáculo. Essa é uma visão ampla. Está na internet, tá? Peguei imagem de internet para facilitar aqui para a gente. O arraial todo, o tabernáculo no centro e os levitas mais próximos ao redor do tabernáculo. Passa a próxima, Anne. Essa é uma estrutura mais individualizada, mostrando os locais. O pátio externo, o átrio, o lugar sagrado e o santíssimo lugar. Passa de novo, Anne. Olha lá a estrutura do santíssimo lugar. Dividido por uma cortina, para cada cortina o lugar sagrado e para lá o lugar sagrado dos sagrados, santo dos santos. Passa, Anne. Agora eu quero chamar a atenção para essa imagem. Essa foi a imagem mais fiel que eu encontrei na internet. Alguém consegue dizer para mim qual é o detalhe desta imagem que não tem contida na imagem anterior e nenhuma outra imagem tipicamente usada na internet para desenhar a tenda, o tabernáculo do deserto? Olha para as cortinas e vê que desenho tem nas cortinas. Querubins. E se vocês olharem o texto,
Isso. O texto vai dizer que tinham querubins. Êxodo 26:1 diz assim: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artista. Então, as cortinas de fora tinham que ter o quê? Querubins. E ali ele desenhou querubim um do lado do outro. O verso 31 do mesmo capítulo vai dizer: farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, de linho fino retorcido, com querubins o farás obra de... Este véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar também tinha... Por quê? O pronome pode ser usado para evidenciar a ideia de na companhia dele ou dela. Então, na reunião, Leomar, você estaria na companhia deles ou delas. De alguém para si próprio, em posse ou supervisão de alguém. Um ato relacionado à sua própria pessoa. Só que eu disse lá atrás, uma hora que tinham 4 e uma hora disse que tinham 3 pessoas. Segundo a Torá, na sua descrição, os participantes são 4. Passa a próxima, Ana. Ali, a íntima divisão entre o local sagrado e o local santíssimo. Passa a próxima, Ana. Olha a cortina com os querubins lá em cima, dividindo o santo do santíssimo lugar. A palavra no hebraico queruvim, queruv, dá origem a querubim. Pode passar, Ana. Olha lá os querubins, Leomar, desenhados na cortina. Por que os querubins ali? Se nós já sabemos que do outro lado teria, pastor, uma arca com uma tampa de ouro com 2 querubins em cima. Por que tanto querubim? Por quê? Vamos olhar isso aqui agora. O texto da Torá vai dizer assim, ó, presta atenção. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Leomar, olho nu. Vamos tentar entender isso mais simples. Os querubins, estou repetindo o texto. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, protegendo a tampa com suas asas, suas faces de frente uma para... As faces de quem? Dos... Capítulo 25, do verso 17 ao 21. Acompanha aí comigo. Êxodo 25, de 17 a 21. Faça 2 querubins de ouro. Faze-os em uma concreção. O que é uma concreção? Uma peça única e indivisível, feito de uma mesma origem. Ela não tinha encaixes, era uma peça única, fundida. Faze-os de uma concreção nas 2 extremidades do absolutório, propiciatório, tampa. Faz um querubim numa extremidade deste lado e um querubim na extremidade daquele lado, aonde estava Adonai dando a ordem a Moisés. Daquele lado e deste, Adonai estava presente no ambiente, ele e Moisés. Fareis os querubins do absolutório em suas 2 extremidades. E são os querubins abrindo suas asas no alto, atenção, sombreando o absolutório, suas faces, ish, em direção de ar. É assim que está escrito no hebraico da Torá. Fareis os querubins do absolutório em suas 2 extremidades. E são os querubins abrindo suas asas no alto, sombreando o absolutório, suas faces, o homem em direção ao seu irmão. Quem eram os querubins? Quem eram os querubins, Sandra Machado? O homem
olhando a face do seu? Era algum ser celeste? Adonai estava colocando uma figura sobrenatural que causa tanto desespero das pessoas querendo entender a mística por trás dos anjos, querubins, serafins e os outros fins que tem. Por que tinha um monte de querubim desenhado a partir do momento, Leomar, que você entra no tabernáculo? O seu alvo é chegar onde? No santo lugar. Só que quando você chega, querubim para um lado, querubim para o outro. Segundo Dante, aquele pintor famoso, que pintou a catedral lá daquele senhor que se intitula Senhor da Igreja, ele desenha os anjos subindo para os céus, com harpas tocando violões, porque seria o cenário visto por quem contemplava a presença de Deus dentro do tabernáculo. Quando a Torá vai dizer que quando o ministrante entrava rumo ao santo lugar para expiar o pecado do seu irmão que entregou ali o sangue de um bode, que entregou ali uma oferta da massa, que entregou ali os seus cereais, os nossos, esse ministrante ia olhando e vendo que o problema da oferta se restringia ao conflito entre o meu irmão, que está olhando para a face do outro irmão. Ele começa a fazer, Leomar, uma atmosfera antropomórfica no tabernáculo. Ele começa a tirar o sonho, a flutuação, a fantasia de que eu vou encontrar os seres celestes na presença de Adonai, quando eu tenho que encontrar a face do meu irmão. Olho no olho. O pecado dele e o meu pecado. Ele me lesou, mas eu estou aqui, face a face com ele. Ele bota o pé do homem no chão, para o homem se lembrar que para penetrar a sacralidade de Adonai, eu preciso passar pelas tábuas que dizem que eu não posso lesar o meu irmão. E o nome do pecado que lesa: adultério, cobiça, todos os que a Torá rola como faltas que nós estudamos sábado passado, eles se resumem num nome que pega tudo isso como um bloco e chama inimizade. Inimizade é a palavra que vai nos fazer ter ou não ter acesso à presença de Adonai. Quando o sagrado era aberto, passa o próximo, Eliane. Quem estava lá, pastora? Quem eram os participantes da reunião? Leomar, você é o querubim da esquerda. Alan, você é o querubim da direita. Se posicionem. Eu vou fazer o papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ao olhar os querubins, ele depositava a oferta sobre o propiciatório, o incenso aromático diante de Adonai, com uma única função: que ele contemple ele e que ele contemple ele na sua essência criacionista. E fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. O sumo sacerdote suplicava para que o ofertante e o lesado da oferta entendessem que, ao romperem a inimizade e darem-se as mãos e caminharem juntos de novo, é o caminho para encontrar a estrutura primária do homem quando ele foi formado à imagem e semelhança de Elohim. Sede santos, porque eu, o vosso Elohim, sou santo. Essa é a parte mais difícil da Torá. Quando o metafísico se ausenta e o físico se impõe. Porque aí eu vejo as suas imperfeições, você vê as minhas. E quem é a quarta pessoa? Porque eu disse que uma hora tinham 3,
outra hora tinham 4. Ela vai ter 4 quando os 2 ofertantes, os 2 querubins, se portarem como homens dispostos a passar pelo ajuste, para que a inimizade desapareça. Aí a 4ª pessoa aparece e consome o sacrifício. É o fogo de Adonai, que descia neste local e consumia a oferta sobre o propiciatório. Mas se não descesse fogo, ou tinha falha do sacerdote, ou de um querubim, ou do outro querubim. Então a reunião podia ter 4, ou podia ter 3. Mas qual era o objetivo da reunião? Para quê? Para comprovar que pela Torá é capaz de desaparecer a inimizade entre o homem e o seu irmão. Isso pode parecer uma coisa besta, mas ele está falando de uma profundidade de sentimentos que pode haver entre o que lesa e o que é lesado, de uma profundidade incalculável ao homem, mas que a palavra dele penetra e divide entre alma e espírito. É ali que ele age no sagrado lugar. É por isso que o sumo sacerdote, pastor, vai vendo querubins de um lado e querubins de um outro. Não para ele flutuar e achar que vai ganhar asas e sair voando junto. Mas para ele botar o pé no chão e saber que ele estava ali, apartando uma inimizade e fazendo o papel de ajuste entre 2 partes. Que é o ponto alto do ensino de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Porque se eu quiser ser perdoado, eu primeiro, antes, preciso perdoar. O tão famoso Pai Nosso dos céus, cantado em todas as línguas, em todos os povos do mundo conhecem, é o simples clamor do Messias, para que a essência da Torá retorne ao humano, e o humano entenda que ele não pode botar o irmão dele com os pés de fora na praça pública e fuzilar o seu irmão. Depois de já tê-lo humilhado o suficiente numa prisão com todas as privações que ele podia ter. Mas se vocês acham que há 80 anos atrás aquilo ali ficou barato, Adonai informa que ele vai julgar todas as injustiças que ainda não foram julgadas na história. Porque o tempo messiânico, a tal vinda do Messias que todos aclamam e todos invocam, ou evocam, melhor dizendo, ele virá para ajustar as pendências entre você e o teu irmão à tua face, face a face. Os querubins estavam ali, Leomar. Na tradução da Torá está dizendo, o homem em direção ao teu irmão. Ish, homem, ar, irmão. Um face a face com o outro. O juiz no meio. A lei no meio. Quem era Moisés ali? Quem era o sumo sacerdote? O representante da Torá. A própria lei de Adonai. E o juiz era aquele que se apresentaria se houvesse verdade entre as partes. A estrutura do lugar santíssimo é completada com a presença do 4º participante, sendo transformada numa atmosfera sobrenatural pela presença de Adonai e não pela existência de querubins. Olha, pela presença de Adonai e não pela existência dos querubins. O texto diz, eu farei reuniões consigo, em cima da tampa, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, e lá falarei a você tudo o que for comandar a você que fale aos israelitas. João no capítulo 5. Eu vou parar aqui para que nós à tarde possamos retomar deste ponto. João no capítulo 5, verso 45 ao 47, o Messias vai dizer assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem é o participante lá dentro, além dos 2 querubins e Adonai? Quem vos acusa é a Torá de Moisés. Mishpatim. Em quem tendes firmado a vossa confiança.
Não faz vez outra Torá todo sábado aqui? Não tem gente que faz até com o dedinho assim? E lá falarei a você. Não, desculpa. Porque se de fato cresceis nessa Torá, também creríeis em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Não sou eu quem vos julgo. Quem vos julga é a Torá, que todos nós glorificamos e exaltamos a cada Shabat. 5 e 6, à tarde. Perfeito. Que o Eterno nos abençoe, nos dê um almoço de paz, um ensaio de paz, uma boa prova para os alunos da primeira turma de hebraico. E nós retornamos, 15h30, Larissa? Larissa? Acho que é 15h30, né? Que o ensaio hoje vai acabar e 15h30 nós retomamos a palavra à tarde. Shabbat Shalom a todos.